na cloud, assim, fica lá nos servidores já está a gravar. E se quiserem, posso começar a preparar já a transmissão em direto. Sim, só Eu temos que estou com ficar um bolso, não tinha reparado. Querem desligar já, pôr já preparado o ecrã para. Sim. O que é que agora temos que. Temos que cortar o som. Ambos desligariam o som e a câmera e partilhava o ecrã com aquele cartaz. Peço desculpa.
Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este webinar intitulado Desenvolvimento da Linguagem nas Crianças, Estratégias para Pais e Educadores, que decorrerá sensivelmente até às 15h30, com uma exposição inicial por parte da nossa oradora, seguida de um momento de reflexão ou questões que possam querer colocar através do nosso bate-papo. Antes de mais, em nome do Centro Clínico Educacional Personalizar, gostaria de agradecer a presença de todos e todas e desejar que este seja um momento enriquecedor, que possamos perceber melhor como é que se processa o desenvolvimento da linguagem, como promover o seu desenvolvimento, a que sinais e sintomas devemos atender e como proceder sempre que uma criança precisar de ajuda também a este nível. Gostaria ainda de agradecer a presença e a disponibilidade da doutora Ana Margarida Cunha e dizer, por fim, que para mim é uma honra poder estar hoje a moderar este momento. Antes de passar a palavra à doutora Margarida, gostaria de sublinhar alguns aspectos da sua formação e experiência profissional também, para melhor a conhecermos. Então, a doutora Ana Margarida Cunha é licenciada em Terapia da Fala pela Universidade do Algarve e mestre em Educação Especial, com especialização em Necessidades Educativas Especiais pela Universidade de Minho. Trabalha em contexto educacional e clínico. A nível educacional, intervém sobretudo com crianças do ensino pré-escolar, em vários jardins de infância do agrupamento de escolas Val do Tamel, em Barcelos. A nível clínico, intervém em problemas de linguagem e fala em contexto de consulta. A sua ação é de natureza, sobretudo, preventiva, individual e de grupo, e numa lógica colaborativa ou ecológica, com intervenção com crianças, mas também com educadores ou educadoras e pais e mães. Doutora Margarida, por favor, tenha a palavra. Uma vez mais, muito obrigada pela sua disponibilidade. Antes de mais, obrigada a Personalizar pelo convite para a participação neste webinar e agradeço imenso a doçura da doutora Nazaré. Vamos então dar início aqui ao webinar. Vou então compartilhar aqui o ecrã. Peço desculpa. E vamos então. Este webinar, tal como a doutora Nazaré referiu, então acerca do desenvolvimento da linguagem nas crianças. Vamos falar um bocadinho de estratégias para pais e para educadores. Algumas destas estratégias serão então para os educadores partilharem com os pais das crianças que acompanham. Então, os objetivos desta formação são então ajudar a compreender os sinais de alerta e as suas consequências, alertar então para determinados marcos de desenvolvimento da linguagem e da fala, compreender estratégias que podem e devem ser adotadas e relembrar uma máxima que eu gosto muito, que é sempre a brincar que conseguimos estimular a linguagem e fala. Não necessita de ser algo sério, algo muito que traga muita seriedade, mas através do brincar nós conseguimos sempre estimular e aproveitar todos os momentos do cotidiano. E lá está, por último, associar então as tarefas do cotidiano ao desenvolvimento. Vamos então iniciar explicando um bocadinho o que é a linguagem e diferenciando-a da fala. A linguagem é então um sistema de símbolos arbitrários e de regras que se combinam entre si, que nos permitem então transmitir a mensagem, muitas das vezes através de um código socialmente aceito por todos, que é a língua. A linguagem pode ser então verbal, como é o caso da fala, ou não verbal, como por exemplo o caso da escrita. E tem sempre duas vertentes, a compreensiva e a expressiva, sendo a compreensiva a forma como nós descodificamos a mensagem e a expressiva a codificação, por exemplo, dos sons para transmitir uma mensagem. Vamos então falar um bocadinho sobre as fases do desenvolvimento da linguagem, só para compreendermos também um bocadinho os sinais de alerta e as estratégias. É expectável que uma criança entre os 3 e os 6 meses já vire a cabeça na origem do som, já faça alguns sons diferenciados, já haja ali um choro diferenciado, já reconheça o seu nome próprio. Aos 9 meses é expectável que reconheça elementos familiares, que já diga adeus, que tenha ali um balbucio repetitivo e que compreenda alguns gestos. Ao ano é expectável que compreenda nomes de objetos e de pessoas, que diga algumas palavrinhas e que aponte para objetos. Deve utilizar também diversos sons com diferentes entoações.
Ao ano e meio deve falar pelo menos 10 palavras, mas compreender muitas mais, porque antes de produzir, antes de as dizer, a criança deve tê-las no seu vocabulário, deve compreendê-las. Deve imitar sons de animais, responder a questões sim, não, apontar para os objetos que deseja, como por exemplo beber água, pode apontar para o copo. Deve conhecer algumas partes do corpo e inicia-se então o jogo simbólico. O jogo simbólico é o faz de conta. Dá-nos então esse nome, o jogo simbólico. Aos 2 anos já é expectável que produza pequenas frases e que cumpra ordens simples, nomeando então imagens e objetos em livros. E agora então vamos diferenciar o que é a fala. A fala, apesar de não ser o único meio de comunicação, é o mais comum. Existem muitos indivíduos que, apesar de não serem verbais, apesar de não recorrerem à fala, comunicam através de muitas outras formas, como os gestos, como a escrita, mas aqui vamos nos referir um bocadinho sobre a fala. Então, o significado verbal da comunicação está dependente da articulação verbal, que é a forma como os sons são pronunciados, está dependente da voz, que é o uso das pregas vocais e da respiração que nos permite a produção de som, e da fluência verbal. Então aqui um bocadinho acerca da aquisição dos sons da fala, que geralmente é o que nos aparece muito em contexto clínico e mesmo em contexto educacional é o que por vezes gera assim algumas dúvidas. Temos aqui então uma panóplia de sons que estão agrupados pela faixa etária que é expectável que sejam adquiridos. Tendo em conta que eles ainda são alguns e que conseguem visualizá-los, eu vou focar-me mais nos mais problemáticos, os que geralmente suscitam mais dúvidas aos pais e aos educadores, que é então o som L e o som R. Geralmente entre o som L de Lula, papel, geralmente é adquirido entre os 36 e os 48 meses, tal como o R. Aqui este R, que está em letra maiúscula, é o R de carro, de rato. E aqui um bocadinho mais tarde, entre os 48 e os 54 meses, temos o Lh e o R. Aqui este R é de arara, de pássaro. Há aqui então uma diferença entre o R e o R. Estes dois sons, tanto o L como o R, têm uma diferença em relação a todos os outros. Geralmente, até aos 5 anos, é expectável que a criança adquira, ou seja, ela tem até aos 5 anos para adquirir esses dois sons no chamado grupo consonântico e encontro consonântico. O que é que isto quer dizer? São aquelas posições do som, aquelas palavrinhas mais difíceis, como por exemplo floresta, o L ao lado de outra consoante, almofada. No caso do R, temos o bruxa, o prato, por exemplo, o porco. Estas são consideradas as posições de som mais difícil, o que faz com que a criança tenha até aos 5 anos para adquirir. Muitas das vezes em contexto clínico ou mesmo educacional, chega a dúvida de que uma criança com 3, 4 anos não produz essas palavrinhas. Até ver não existe nada de preocupante, visto que ela tem até aos 5 anos. É de consenso geral que até a entrada para o primeiro ciclo a criança tenha que ter todos os sons adquiridos, porque o facto de ingressar no primeiro ciclo com alguma dificuldade na articulação, depois irá condicionar então a aprendizagem da leitura e escrita. Vamos então seguir com o que é que pode influenciar a fala. Tal como eu referi anteriormente, a fala está dependente da fluência e a perturbação da fluência mais conhecida é a gaguez, que representa exatamente esta imagem que aqui temos, um iceberg. Nós do iceberg vemos tudo o que está acima do nível médio da água. A repetição dos sons, a repetição das sílabas, mas não vemos tudo o que a gaguez também traz para a criança. A ansiedade, todos aqueles movimentos, toda aquela tensão muscular que a criança tem quando está com um período de gaguez. Sempre que se verifique esta perturbação da fluência, devemos procurar então um aconselhamento especializado. Devemos pedir uma avaliação em terapia da fala, possivelmente uma avaliação de psicologia, porque a criança é única e deve ser vista como um todo e o principal objetivo é então trazer-lhe bem-estar. A gaguez
é uma perturbação de fluência que não tem cura, mas que podem ser implementadas algumas estratégias. Gostava de referir que nós consideramos a gaguez de desenvolvimento uma gaguez normal entre os 2 e os 5 anos, que é bastante comum até aparecer. Porque o que é que acontece? Tal como vimos anteriormente, a criança tem até aos 5 anos para adquirir todos os sons, porque ainda não tem a maturidade, toda a musculatura já, ainda não, toda a musculatura necessária para a produção dos sons nem sempre está adquirida. Então a criança tem muito vocabulário, não é? Porque ela antes de o produzir, ela já o compreende, tem muito vocabulário que quer produzir, mas a falta de maturidade muscular não acompanha, existindo ali alguns períodos de gaguez. Entre esta faixa etária, geralmente o que nos chama mais a atenção é uma frequência de períodos de perturbação de fluência superior a 6 meses. Sempre que esta perturbação de fluência é frequente e já ocorre há mais de 6 meses, aí é expectável que haja então um aconselhamento e uma avaliação especializada. Agora sobre a mastigação e a alimentação, por que será que estão relacionadas então com a fala? Tal como eu referi, para a criança falar tem que existir uma maturação das estruturas orofaciais, de toda a musculatura da face, dos lábios, da língua, e então o que é que ocorre antes de falar? A criança tem então um movimento de sucção para se alimentar quando nasce e vai evoluindo para a mastigação. Todos esses movimentos pequeninos e precisos, por exemplo, na mastigação, movimentos verticais, todos esses movimentos vão preparar os músculos para depois os movimentos da fala. E então é necessário estar um bocadinho atento a alguns sinais. Se a criança rejeita determinadas texturas ou cores de alimentos, se há ali alguma seletividade alimentar, aí é importante perceber junto de um técnico, se existe ali alguma questão na parte sensorial que deva ser analisada. O caso de rejeitar texturas, por exemplo, texturas mais, alimentos mais duros, como a carne, como o pão. Se a criança rejeita esses alimentos, devemos tentar perceber o que é que está a acontecer. Se é falta de força para os mastigar, ou se até mesmo é uma preferência que a criança tenha, aí ela não vai estar a estimular corretamente a musculatura. Geralmente, existindo essa rejeição de texturas mais duras, pode ocorrer em conjunto do tempo de alimentação da criança ser muito superior comparativamente com o das outras crianças. O que é que acontece? Como ela tem mais dificuldade, demora ali muito tempo. Isso são então alguns sinais de alerta. E aqui no meio temos então o facto de uma tosse frequente. A tosse é um reflexo de proteção das vias aéreas. Sempre que nos engasgamos, tossimos para impedir que o bolo alimentar vá da via digestiva para a via respiratória. Portanto, se é muito frequente a criança tossir durante a alimentação, aí devemos procurar se calhar uma avaliação médica para tentar perceber o que é que está a acontecer, médica ou então de um terapeuta da fala, para perceber se existe ali alguma dificuldade na coordenação da respiração da respiração e dos movimentos de deglutição. E aqui, em relação então à audição, que mais uma vez, tal como a fala, como a mastigação, peço desculpa, é então um dos pré-requisitos. É necessário que a criança ouça para poder reter o vocabulário para depois o poder produzir. O que é que nos pode então chamar a atenção para uma suspeita de perda auditiva, alguma alteração de audição? Quando a criança não reage ao nome, frequentemente, se não reage a estímulos sonoros repentinos e muito intensos, como o bater de uma porta perante uma rajada de vento, geralmente as crianças assustam-se. Se não reage com esses estímulos, devemos estar alerta. Se é uma criança que parece frequentemente desatenta, se fixa muito o nosso rosto numa tentativa de ler os lábios, se sempre que vê a televisão tem um volume muito elevado, crianças com otites muito frequentes, isto tudo são sinais que nos podem trazer alguma suspeita de perda auditiva. E porquê é que é importante estarmos atentos a isso? Se a criança não ouve ou tem alguma dificuldade, vai ocorrer uma aquisição tardia da linguagem, que consequentemente trará dificuldades na aprendizagem formal da leitura e escrita. E muitas das vezes ocorrem alterações no padrão articulatório, na forma como a criança produz os sons da fala. Aqui eu refiro uns frequentes desvozeamentos. Tal como eu referi anteriormente, muitas das vezes chegam
em gabinete clínico ou mesmo em contexto educacional, pais preocupados e muito bem que a criança não está a produzir o L ou o R e muitas das vezes ela não está na faixa, ainda não atingiu a faixa etária limite para esses sons, mas ao avaliar vemos que é uma criança que teve otites frequentemente e que tem ali alguns sons que são muito subtis, que são substituídos por outros, que tem que ser mesmo um ouvido mais treinado ou alguém que já esteja mais alerta para esses sons a detectar, que neste caso são os desvozeamentos. Por exemplo, no caso de dois sons, o S e o Z, que são muito semelhantes, ou o X e o G, muitas das vezes em avaliação depois num contexto em que não existe muita competitividade sonora, em que estamos muito atentos ao discurso da criança, em que estamos mesmo a avaliar palavra isolada, verifica-se que, por exemplo, em vez de casa, a criança produz caça, em vez de Joaninha, produz Joaninha. Isso são alterações muito subtis que num contexto diário muitas das vezes passam despercebidas, mas que estão muitas das vezes relacionadas então com estas dificuldades de audição. Porque o que é que acontece? Se a criança tem otites frequentes e tem, por exemplo, líquido no ouvido, a presença de líquido vai afetar a velocidade de propagação do som. Dessa forma vai alterar a forma como a criança a percepciona. E então como é que nós devemos reagir perante estes sinais de alerta? Procuramos o médico de família, o pediatra, que acompanha frequentemente a criança, e pedimos para fazer um despiste auditivo. Depois, posteriormente, perante os resultados, analisamos se é ou não necessário um aconselhamento especializado. E vamos então para a respiração, tal como falamos anteriormente, a fala está dependente da respiração, que permite a vibração das pregas vocais que nos traz o som, mas também influencia muitos outros aspectos. Existem 3 modos: o oral, que é quando a respiração é feita pela boca, o nasal, quando é feito pelo nariz, e o misto, quando ocorre pelas 2 vias. O modo que nós consideramos desajustado é o modo oral, porque o que é que acontece? Se a criança ou o adulto é respirador oral, a língua está numa postura diferente, está rebaixada para permitir a passagem de ar pela boca. Então, geralmente temos uma postura de lábios entreabertos para permitir a passagem de ar e uma língua rebaixada na base da boca. Dessa forma, existindo uma alteração da postura da língua e dos lábios, há uma alteração do tónus, da força, poderão existir alterações craniofaciais e essas alterações de tónus do músculo vão alterar então a mobilidade. Há alterações na mobilidade, peço desculpa, da língua. Que consequências é que tem? Tem um impacto nos movimentos da articulação, porque se a língua não tem tanta mobilidade, poderá, por exemplo, não ter a competência de levantar e produzir o L, o R, traz então alterações na mastigação. Mais uma vez, a língua não tem mobilidade, não consegue movimentar o bolo alimentar dentro da boca de uma forma eficaz, e sempre que um bolo é mal mastigado, será mal digerido, podendo traduzir-se em alterações gastrointestinais. E uma criança que seja respiradora oral tem dificuldades em descansar, em dormir bem, e crianças que tenham dificuldade em descansar bem, consequentemente são mais irritáveis, mais sonolentas, com dificuldade em manter o foco da atenção e posteriormente poderão ter então dificuldades de aprendizagem. É muito importante reforçar que toda a criança é única e que o seu desenvolvimento é como se fosse uma bolinha de neve, então temos mesmo que estar atentos a todos os aspectos, porque muitas das vezes depois passam para o primeiro ciclo e parece uma criança que não tem interesse, mas na realidade é uma criança que descansa pouco, e se nós adultos já ficamos irritáveis e com menos predisposição para as atividades quando descansamos mal, então as crianças também é compreensível que assim se sintam. Devemos sempre estar atentos a todos os aspectos. Então, como é que nós podemos identificar algumas alterações no modo de respiração? O que é que pode ser então uma suspeita? Se é uma criança que apresenta desde cedo rinites, alergias, bronquites, hipertrofia das amígdalas ou adenoides, sendo que hipertrofia então é um tamanho muito grande, não é? Às vezes até é possível nós verificarmos o tamanho das amígdalas, pedimos à criança para abrir a boca, mesmo em casa, e puxar a língua para fora, e muitas das vezes já se verifica assim umas amígdalas muito grandes.
Quando ocorre então desvio do septo nasal, já são algumas suspeitas. Se de manhã, quando acordamos a criança, a almofada está molhada, está babada, se é uma criança que ressona ou range dentes, se a postura sempre que está distraída ou se está a ver televisão ou assim absorvida em alguma tarefa, se a postura é de ombros arredondados, lábios entreabertos, se é uma criança que tem frequentemente olheiras, também já são sinais de que descansa mal, tudo isto são sinais de alerta. E se ainda usa chupeta, ainda em pequenino, se a deixa cair frequentemente na almofada ou na cama enquanto dorme, também são sinais de alerta, porque provavelmente a criança não terá força suficiente nos lábios para ir mantendo a tetina na boca. E agora que já falamos um bocadinho da respiração, vamos falar aqui um bocadinho dos vilões da fala, que são os queridinhos das crianças e que tantas dores de cabeça nos trazem, que são os hábitos orais. Temos aqui nesta primeira imagem um menino a roer as unhas, que é chamada onicofagia. Temos depois a sucção da chupeta, a sucção digital e o biberão. E estes hábitos orais trazem-nos então algumas dores de cabeça, porquê? Geralmente devem ser retirados até aos 2 anos. Se não são retirados até aos 2 anos, isto é uma indicação que vem dos médicos dentistas, as alterações podem ser irreversíveis. E então quais é que podem ser essas alterações? Alterações na mordida, na forma em como os dentes fecham, até vos desafio a colocarem, por exemplo, o dedo na boca e a verem a força que o dedo faz contra a língua, mais uma vez altera a postura da língua, que já vimos que é um grande problema, e faz então força contra o palato, contra o céu da boca. Fora isso, temos então um estímulo constante entre os dentes. Muitas das vezes verifica-se algumas alterações de articulação que são decorrentes disso, não só de uma alteração de postura da língua, mas também por existir um espaço muito grande entre os dentes. O que deveria ser um encerramento comum, como é o que fazemos, existe ali um espaço, por exemplo, uma mordida aberta, como é chamada. No caso da onicofagia, geralmente há preferência por um dos lados, existe então ali um desgaste dos dentes, havendo então mais uma vez uma abertura entre a mordida. Pronto, mais uma vez, como referi, são alterações da postura da língua, alterações da mordida, no palato, as consequências, que já vimos que depois é tudo uma bola de neve. Então vamos falar um bocadinho sobre algumas dicas para retirar a chupeta ou até para retirar o biberão. Mais uma vez relembro que todas as crianças são únicas, que nem todas estas estratégias poderão resultar com todas as crianças e que isto foram algumas estratégias que fomos falando entre técnicos ou até partilhando de pais para técnicos. Uma das estratégias poderá ser furar uma agulha com uma agulha à tetina da chupeta. Desta forma ela vai perder o ar e a criança vai perdendo um bocadinho o prazer na sucção. Podemos criar um sistema de reforço positivo, podemos colar no frigorífico um quadro e vamos colando estrelinhas ou carinhas felizes por cada dia que a criança passa sem chupeta. E geralmente isto é muito positivo, a criança gosta muito, recebe uma estrelinha, uma carinha, fica feliz, tem o objetivo de ir colecionando aquele prémio e até pode mesmo no final, se os pais assim o decidirem, atingindo um determinado número de estrelinhas ou de carinhas felizes, dá-se então um prémio à criança, uma prenda, algo que ela deseja. Pode definir-se algo que a criança queira muito e oferecer-se moeda de troca. Nesta estratégia é importante que a chupeta desapareça do alcance da criança, porque senão rapidamente perde o interesse naquilo que queria e volta a lembrar-se da chupeta. Podemos então definir uma data, um acontecimento importante que é decidido em conjunto e será a data da retirada da chupeta. Atenção que esta pode criar muita ansiedade na criança, mais uma vez é necessário analisar caso a caso. Os pais que conhecem bem a criança podem definir com o educador qual é que é a estratégia mais adequada. E por último, é evitar que a criança utilize a chupeta enquanto fala. O facto de existir a chupeta faz com que não se compreenda tão bem o que a criança está a dizer. Explicamos isso à criança e pedimos-lhe sempre que retire a chupeta quando vai falar. Desta forma a criança também vai perder um bocadinho o interesse em usar a chupeta. Afinal, se quer falar, se quer pedir, se quer comunicar, tem que a retirar, vai perdendo um bocadinho o interesse nela. E agora vamos um bocadinho para a parte mais prática, algumas estratégias. Estas estratégias
são muito simples, são estratégias que facilmente vão verificar, olha, realmente posso aproveitar este momento para fazer isto ou para fazer aquilo, são materiais que tenho em casa. O objetivo deste webinar é mesmo relembrar que todos os momentos são bons para trabalhar com a criança e aproveitar sempre o brincar. O estimular não tem que ser algo chato, algo muito sério. É importante estar relaxado, é importante brincar com a criança, ter prazer em estar com a criança e assim a criança vai desenvolvendo de forma harmoniosa. Então vamos lá começar pelas atividades que promovem a estimulação da musculatura orofacial. Fui falando muito dessa musculatura ao longo desta parte mais teórica, a musculatura dos lábios, a musculatura da língua. Então como é que nós podemos trabalhar? Encher balões, por exemplo, que é uma atividade tão simples e que geralmente as crianças gostam tanto, mas encher balões, aqui devemos ter em atenção à forma como os enchemos. A criança coloca então o balão entre os lábios e inspira apenas pelo nariz. Muitas das vezes existe aquela tendência de abrir a boca para inspirar. Não, tem que ter atenção que inspira apenas pelo nariz e expira pela boca. Aqui já estamos a trabalhar um bocadinho a coordenação da respiração. Fazer pistas de carrinhos, mas em vez de carrinhos podemos utilizar bolinhas e soprá-las até chegar à meta. Podemos retirar, por exemplo, as bolinhas dos desodorizantes de roll-on, retirá-las, fica uma bolinha grande mas leve, e à medida que a criança vai evoluindo, inspirar sempre pelo nariz e expirar pela boca, vamos colocando bolinhas, por exemplo, mais pequeninas e mais pesadas. Pode ser utilizada qualquer bolinha. Soprar bolinhas de sabão, e podemos mesmo dizer à criança que deve criar bolinhas grandes. Então, para criar bolinhas grandes, que elas adoram, é sempre uma alegria ver as bolinhas de sabão, então quanto maiores são, mais gostam. Devemos explicar que têm então que puxar o ar pelo nariz, soprar pela boca e muito devagarinho, porque quanto mais devagarinho soprar, maior a bolinha vai ser. E desta forma já estamos a exigir ali algum controle muscular e a coordenação da respiração. Podemos usar palhinhas. Com uma palhinha fazemos, por exemplo, bolinhas de papéis maiores do que o diâmetro do canudo da palhinha, e a criança então coloca na boca, suga, realiza então uma tarefa de sucção e vai passando de um local para outro. À medida que vai evoluindo e que vai conseguindo fazer melhor esta tarefa, vamos aumentando a distância e podemos utilizar inúmeros fundos para estimular mais a criança, fazer as pistas, utilizar cestinhos, tudo o que chama a atenção da criança. O importante é mesmo que se divirta, não é? Vamos então fazer estas tarefas, não, é brincar, desfrutarem os dois ou os três ou a família de todas as tarefas. E fazer caretas, que pronto, geralmente não é muito recomendado, é considerado um bocadinho falta de educação, mas em casa podemos brincar e fazer algumas caretas. Mas caretas que exijam controle e movimentos linguais ou labiais coordenados. Pedir, por exemplo, já que eu já referi que o som L e o R exigem que a língua se levante dentro da boca, podemos pedir, olha, vamos tentar tocar com a língua no nariz, agora com a língua no queixo, e repetir várias vezes a tarefa, tocar nos cantinhos da boca, tocar no céu da boca e atrás dos dentes de baixo, mandar beijinhos e fazer sorrisos muito grandes. Tudo que exija muito controlo e coordenação já é benéfico, já estamos a trabalhar. E agora algumas estratégias para serem utilizadas no dia a dia antes de passarmos mesmo para as atividades relacionadas com o cotidiano. É importante dar a opção de escolha. É mais fácil à criança responder a questões de isto ou aquilo, sempre que lhe é dada a opção de escolha, água ou sumo. Se é uma criança não verbal ou que utiliza apenas palavra isolada, se lhe perguntarmos água ou sumo, é mais importante, seja ela para apontar ou para usar a palavra isolada, do que perguntarmos-lhe o que é que queres beber. É necessário ir subindo alguns degrauzinhos que já vamos falar também mais à frente. Devemos criar necessidade. É muito importante termos crianças autónomas e faz parte do desenvolvimento, mas se a criança não verbaliza, se a criança não vê necessidade na comunicação, devemos criar essa necessidade. E uma das primeiras bases é então o pedir, porque é aí que a criança vê que tem necessidade na comunicação. Se tem que pedir algo que lhe interessa,
há ali uma necessidade em comunicar. Então devemos planear as coisas de forma a que a criança não entre em frustração, mas que necessita da nossa ajuda. Em relação à articulação, se a criança diz mal uma palavrinha, em vez de estarmos constantemente a referir que ela diz mal, em vez de estarmos constantemente a relembrar que faz algo errado, podemos nós exagerar na forma como articulamos a palavra, porque as crianças aprendem muito por imitação. E se estamos a exagerar de tal forma na palavra, se ela está a ver os movimentos, vai permitir que ela posteriormente os tente imitar. Podemos dar então um modelo, podemos não devemos dizer xixa e popó, por exemplo, são completamente desnecessários. Se queremos crianças que falem bem, devemos ser nós a dar um modelo de como se fala corretamente. Mais uma vez, as crianças fazem muito através de imitação, portanto, se nós damos o modelo errado, depois ficamos muito surpreendidos porque é que a criança o utiliza. Devemos então, por exemplo, utilizar apoio visual. Se é uma criança não verbal que ainda não produz palavras, podemos então mostrar imagens ou objetos para associar ao vocabulário que estamos a utilizar. Já lhe permita uma maior associação e dessa forma uma maior compreensão. Devemos baixar-nos e estar à altura da criança, permiti-la que veja então os movimentos da nossa boca, os movimentos da nossa cara, permiti-la ver para depois imitar. Narrar. Muitas das vezes em contexto clínico, por exemplo, ou mesmo educacional, com crianças que são não verbais ou que usam apenas palavra isolada, passamos o tempo todo da sessão em que estamos a brincar, mas um brincar estruturado e já estipulado anteriormente, tendo em conta os objetivos da sessão, e eu passo o tempo todo a narrar tudo o que estamos a fazer, de forma a que a criança consiga reter o vocabulário, consiga compreender o que se está a passar. Porque lá está, antes de produzir ela tem que compreender, não é? Portanto, é importante irmos a narrar o que estamos a fazer, o que está a acontecer, o que estamos a ver e dar tempo de espera. Aqui a dica número 8 é mesmo esperar. Vivemos num mundo em que o ambiente sonoro é muito competitivo, há sempre coisas a acontecer, é a televisão, é o tablet, é o telemóvel, é o barulho da rua. Muitas vezes nós próprios vimos cansados, ansiosos depois de um dia de trabalho, mas é importante dar tempo. A criança precisa de tempo para aprender, de tempo ela própria para nos dar a sua resposta. E temos mesmo que compreender que muitas das vezes não devemos antecipar o que a criança quer. Devemos esperar que nos responda, mais uma vez voltar atrás, vem o lanche. Em vez de lhe dar logo o lanche, devemos perguntar iogurte, sumo e dar-lhe tempo para que ela responda. E mostrar interesse. As crianças, apesar de pequeninas, muitas das vezes esquecemos que elas já compreendem se nós temos interesse ou não em estar com elas. Fazer de todos os momentos prazerosos, tanto para a criança como para nós. Desta forma, saímos todos a ganhar. Devemos também aumentar a oportunidade. Há estudos que defendem que, para uma criança aprender uma palavra, ela deve ouvi-la no mínimo 12 vezes antes de a produzir. Ou seja, se já verificamos que há ali alguma dificuldade, devemos então aumentar ainda mais o número de vezes. Podemos escolher uma palavra e focá-la num dia ou até numa semana. Estamos então a aumentar a oportunidade da criança aprender, expandir. Aumentar tudo o que a criança diz. Se a criança usa apenas uma palavrinha, nós vamos fazer então frases com duas, expandir sempre tudo para que ela vá vendo então o modelo correto de frase. E sempre que há algo novo, mais uma vez estimular com a criança, estimular e explorar, sempre os dois em conjunto, tornar todos os momentos prazerosos, mas sempre em conjunto, não dar por exemplo, um brinquedo novo e deixar a criança explorá-lo sozinho, aproveitar e explorar o vocabulário, as ordens, tudo, mas sempre em conjunto. É importante fazer mais comentários do que perguntas. Mais uma vez, se a criança tem dificuldade em falar, na construção frásica, estar constantemente a bombardear com perguntas também não é benéfico. Estamos apenas a colocar a criança também em situações que são difíceis para ela. Se formos fazendo comentários, mais uma vez, ela vai retendo algum vocabulário. E simplificar sempre. Frases curtas, simples, porque lá está, têm maior facilidade na compreensão.
imitar, não é? Como já fui referindo, as músicas, cantar e ouvir músicas, de preferência sempre educativas, e reformular. Tal como eu falei na sobrearticulação, articular de forma exagerada, para nós estarmos a corrigir a criança, aqui também podemos aproveitar e reformular. Estar constantemente a relembrar a criança de que diz uma palavra ou de que diz um conjunto de palavras de forma errada também não é benéfico. Nós que somos adultos, por vezes temos a dificuldade em aceitar sempre que alguém nos está constantemente a relembrar que erramos, então uma criança, não é perfeitamente compreensível que comece a ficar frustrada e que evite depois algumas palavras ou até a comunicação. Então, algumas alternativas. Tal como disse anteriormente, se a criança não verbaliza palavra nenhuma, podemos utilizar apenas uma palavra isolada, para não estar ali a bombardear. Pão, por exemplo. Se ela já diz pão, podemos aproveitar, e se fala apenas palavrinhas isoladas, podemos combinar já duas palavrinhas. Queres pão? E ir assim aumentando, subindo então os degraus da complexidade. E agora associamos as tarefas do cotidiano ao desenvolvimento da criança. Por exemplo, na cozinha, podemos aproveitar para fazer a expansão do vocabulário. Chamar a criança, sei que por vezes é mais fácil dar-lhe alguma tarefa do agrado dela e deixá-la, por exemplo, no tablet ou a ver televisão, mas trazê-la para perto de nós enquanto estamos a confeccionar os alimentos para a refeição e vamos nomeando, vamos passando à criança, deixámo-la explorar. Podemos trabalhar a parte da compreensão, tal como eu disse, a linguagem tem a vertente compreensiva e expressiva, e a compreensiva na aquisição depois do vocabulário vem antes da expressiva, porque tem que compreender antes de dizer. Nós podemos dar então instruções à criança. Pega na maçã. Já é simples para a criança? Pega na maçã e traz, ou pega na maçã e na pera. Se damos uma ordem e a criança tem dificuldade em cumpri-la, começamos a modular, a diminuir a dificuldade. Podemos trabalhar, por exemplo, categorização semântica, que o que é que isto é? É a forma como a criança organiza depois o vocabulário pelas suas famílias. Então podemos dizer, põe nesta cesta as frutas, e aí a criança vai colocando as frutas numa cestinha, por exemplo, e nesta os legumes. Já estamos a diferenciar o que são frutas e o que são legumes. E a criança já está a aprender muitos nomes novos e a associá-los ao objeto real. E podemos pedir depois o oposto, que é a evocação semântica. Se a criança já faz muito bem a categorização, separar e já compreende muito bem, ora bem, isto é fruta, isto são legumes, podemos pedir o oposto. Olha, agora diz-me o nome de 5 frutas. Por exemplo, nas viagens de carro, podemos trabalhar as cores. Vamos procurar carros de cor amarela, carros de cor preta, ou qual é a cor daquele carro, fazer a contagem, quantos carros vermelhos vimos. Isto são tarefas muito simples, mas que muitas das vezes nos esquecemos. Infelizmente estamos a perder a atenção das crianças para os ecrãs, vai tudo, é normal, tudo vai evoluindo e o que de antes fazia sentido, agora parece não fazer tanto, mas o facto da criança passar uma viagem de carro num telemóvel ou num tablet faz com que toda a informação que receba já esteja digerida e assim nós estamos a trabalhar de outra forma, é mais rico fazermos este tipo de atividades do que darmos, por exemplo, um jogo de tablet em que a criança está ali a associar cores. Tudo é importante e as coisas vão evoluindo e pronto, as coisas vão evoluindo e temos que aceitar, mas é muito rico estarem sempre em conjunto, trabalhar em conjunto, explorarem tudo em conjunto. Não só para o estabelecimento das relações familiares, mas também para o desenvolvimento da linguagem e da fala. Em relação ao banho, podemos aproveitar para brincar com as diferentes texturas, experimentar a espuma do banho, a esponja, a toalha, a roupa, ver o que é mais fofo, o que é mais áspero. Já estamos a trabalhar aqui alguns conceitos, estamos a trabalhar a parte sensorial. Mais uma vez, podemos trabalhar a parte da compreensão, devemos sempre modular. Temos a parte da construção frásica, que está inerente a todas as tarefas que eu tenho vindo a falar. Isto são apenas alguns exemplos que depois podem explorar em todos os contextos. Temos a expansão do vocabulário, mais uma vez. Aqui eu refiro as partes do corpo, cores, conceitos. É importante trabalhar sempre primeiro outro vocabulário. Vocabulário como os nomes dos alimentos e depois passar para esses conceitos. Se a criança não sabe o nome dos alimentos ou as peças do vestuário ou as partes do corpo que são utilizadas no cotidiano, também não vamos logo passar
para os números propostos, para conceitos, tudo tem a sua linha de pensamento. Devemos sempre focar primeiro no que é mais útil. Ok? Vamos focar no que é mais importante. O que é que nos interessa mais? Que a criança saiba o que é redondo e quadrado ou que nos saiba pedir uma fruta ou outro alimento? É sempre importante também partirmos dessa linha de pensamento. O que é mais útil? Por exemplo, enquanto passeamos, podemos fazer segmentação silábica, escolher determinadas palavrinhas, determinados objetos com os quais nos cruzamos e dividimos em sílabas, por exemplo. Trabalhar também as rimas, procurar duas palavrinhas que rimem, e isto é importante porque são pré-requisitos para a leitura e escrita. Já foi estudado e já foi provado que quanto melhor a criança é neste tipo de tarefas, melhor e mais fácil será a aprendizagem da leitura e escrita. Mas atenção que estas atividades deverão começar a ser estimuladas aí a partir dos 3, 4 anos. Na lavagem de roupa, por exemplo, trazer a criança, mais uma vez trabalhar compreensão, aí já podemos trabalhar opostos, atenção à escadinha, tal como eu referi anteriormente, esta camisola está limpa, esta está suja, não é? Trabalhar construção frásica, evocação semântica, diz-me o nome de 5 peças de roupa, trabalhar vocabulário, o que é que tens vestido, o que é isto... E pronto, mais uma vez, relembro que todos os momentos são importantes para ensinar e que é brincar que aprendemos. Eu escolhi algumas tarefas do nosso cotidiano, mas acho que deu para compreender que todas estas atividades podem ser aplicadas em qualquer área do nosso dia a dia. O mais importante é relembrar que devemos sempre trabalhar em conjunto, sempre estimular em conjunto. Os momentos com as crianças são muito ricos, elas têm muito para nos ensinar, mais que não seja na alegria delas, e nós devemos aproveitar todos os momentos para se estimular. Todos os momentos são importantes. E pronto, e lá está. Esta máxima é uma que eu gosto muito, é brincar que aprendemos. Pronto, e agradeço imenso a vossa atenção disponibilizada. Agora estarei Sim, pronto. Doutora Margarida. Sim. Consegue interromper a partilha de tela, por favor? Sim, peço desculpa. Estava aqui a abrir tudo. Muito bem. Estas tecnologias ainda me superam às vezes. Muito obrigada e muitos parabéns pelo conteúdo da sua comunicação, por ser tão rico e tão prático. Recebemos aqui algumas mensagens de parabéns. Acho que foi muito claro, muito inspirador, e também agradecemos a sua disponibilidade então para refletir agora neste momento sobre estas questões. E eu começaria por lhe colocar uma questão de uma participante, Vera Souza, que para além de lhe dar também os parabéns pela iniciativa e pela comunicação, questionou se existe ou se tem alguma estratégia específica para crianças com mutismo seletivo. Crianças com mutismo seletivo, é importante também procurar o acompanhamento de um psicólogo. Muitas das vezes isto está na base de outras questões psicológicas, geralmente com o mutismo seletivo. Ou quando me chega a suspeita do mutismo seletivo, eu costumo tentar chamar a atenção da criança, não é? Tentar despertar o interesse dela e daí tentar partir para uma tentativa de comunicação. Mas quando vejo que há realmente alguma dificuldade, geralmente muitas das atividades que eu até faço já tocam um bocadinho no esterismo, se a criança me parecer assim um bocadinho, ou quando eu vejo com os coleguinhas, com os pares, se me parece assim interessada em algumas brincadeiras, eu também já tento puxar ali ao máximo um bocadinho pela comunicação, mas se vejo que realmente há muita dificuldade, se há ali mesmo um bloqueio, aí eu tento sempre pedir o apoio de um psicólogo, para tentarmos em conjunto uma abordagem e tentarmos então ver o que é que possa trazer ali bem-estar à criança. Muito bem. Ainda podem colocar mais algumas questões. Na verdade, até o momento temos só mensagens de parabéns, o que é muito bom. Toda a gente está a comentar que gostou muito da comunicação e do conteúdo e da forma como o fez, portanto, relembro e sublinho. Eu, se calhar, aproveitaria, tenho 2 crianças pequeninas também e por isso também gostei muito desta comunicação, achei muito prática, efetivamente.
E aproveitaria então, já que temos alguma disponibilidade, para lhe colocar algumas questões. Recomenda como típico algum momento no desenvolvimento para as crianças poderem fazer uma sessão de avaliação em terapia da fala? É assim, sempre que há alguma suspeita de alguma alteração como as que vimos anteriormente, ou sempre que nem que haja ali alguma preocupaçãozinha, eu acho que é benéfico fazer uma avaliação. O facto de se fazer uma avaliação não implica depois um futuro acompanhamento. Muitas das vezes, mesmo só para os pais relaxarem, eu até aconselho uma avaliação, não se perde nada e muitas das vezes até saem com algumas dicas. Geralmente recomendo é que antes da entrada para o primeiro ciclo, se faça uma avaliação, porque aí vamos ver se todos os pré-requisitos já estão adquiridos e se não estiverem, se fizermos a avaliação ali entre maio e julho, já nos dá ali uma janela de tempo que nos permite trabalhar ou até os pais em casa com algumas estratégias estimularem esses pré-requisitos. E como vimos, isto às vezes é um bocadinho ingrato, a questão dos sons da articulação tem que ser mesmo um ouvido atento, já treinado, para perceber algumas questões. Mas, contudo, uma avaliação nem sempre implica depois um aconselhamento. É necessário desmistificar que não é preciso uma criança ter algum problema para fazer uma avaliação em terapia da fala. Muitas das vezes os pais saem da sessão com algumas dicas e já conseguem aplicá-las no seu cotidiano. Muito bem. E agora que falou do acompanhamento, qual é o tempo médio de acompanhamento de uma criança que, por exemplo, falou das questões das otites, etc., que tenha efetivamente um problema relacionado às vezes com esse tipo de problemas de saúde? Qual é o tempo médio de acompanhamento a uma criança com dificuldades? Sei que esta pergunta é um bocadinho. É assim, não há um tempo médio que nós possamos definir. Às vezes as crianças, mesmo na minha prática, às vezes vem uma criança e eu penso assim, realmente tem aqui um grande número de sons para trabalhar, não sei, e a criança até encara bem com a terapia, e entra muito bem nas atividades. Os pais em casa, o que é muito importante, os pais em casa reforçam muito as tarefas que vêem no contexto da sessão e a criança até acaba por adquirir rapidamente. Não há mesmo uma fórmula. Gostávamos que houvesse, mesmo para nós, não é? Não há uma fórmula que nós consigamos dizer, olha, é X tempo. É mesmo necessário avaliar e é sempre importante o trabalho em equipa, pais, educadores, utilizarem as estratégias. Muito bem. Não? Imagino que essa possa ser uma preocupação de alguns pais, por isso coloquei esta questão, mas compreendo perfeitamente que Sim. é difícil. Geralmente é uma das questões que nos colocam. Quanto tempo mais ou menos é que vamos ficar por aqui? Não há realmente Sim, uma fórmula, mas é claro. sempre necessário o apoio depois dos pais para conseguirem transferir as estratégias para o cotidiano e dessa Uhum. forma sim, será sempre mais fácil para a criança aprender. Muito bem. Outra questão que eu tenho, até falou aí também da exposição das crianças aos ecrãs Sim. e há uma realidade também crescente, penso eu. As crianças muitas vezes agora estão mais expostas a outras línguas, não é? Quer as crianças bilíngues, quer as crianças que são expostas efetivamente a canções ou a bandas desenhadas de outras, desenhos animados, peço desculpa, noutras línguas. Que conselhos é que deixaria aos pais, não é, globais, para gerir também esta realidade? É assim, antes de mais devemos ver mais ou menos qual é que é o tempo médio de ecrã a que a criança possa estar exposta, não é? Porque muitas das vezes vemos crianças que e não é um julgamento, porque compreendo, os ecrãs são cada vez mais frequentes na nossa vida. Vemos crianças que desde que chegam a casa, até por exemplo a hora de jantar, estão nos ecrãs, e isso já não é adequado. Em relação ao bilinguismo, ah, não faz mal a exposição a duas línguas. Muitas das vezes há quem defenda até que a nível cerebral que faz muito bem. Se os pais são portugueses e estão noutro país, não, a exposição a duas línguas não vai atrasar o desenvolvimento da linguagem. É necessário estar atento a essas questões. Alterações articulatórias, atraso de desenvolvimento da linguagem, da fala, que já estariam presentes mesmo que a criança aprendesse apenas uma língua. Agora a questão do bilinguismo não vai atrasar nem vai alterar o desenvolvimento de linguagem. Em relação à exposição que as crianças agora têm de outras línguas, está a ser muito frequente
neste momento, portanto, em contexto clínico e educacional, crianças que estão a adquirir o sotaque do português do Brasil. E aí sim, depois se não for doseado, se não houver regra, pode então tornar-se um problema. Tem mesmo que ser, que se controlar a exposição ao ecrã e a esse, pronto, e a outras línguas, quando depois já se traduz em alguma dificuldade no cotidiano. Não sei se respondi Muito bem, aqui. obrigada. Entretanto, temos aqui outra questão de uma ouvinte, de uma pessoa que está a assistir, Inês Ferreira, que refere que tem então um bebé com 19 meses que desde muito cedo começou a perceber tudo o que é dito. Começou a progredir na linguagem muito rapidamente, fala bastantes palavras soltas, pede o que precisa através da linguagem. Contudo, há algum tempo a esta parte parou de dizer novas palavras e pergunta então se será normativo esta paragem ou se poderá existir aqui alguma situação que careça aqui de alguma avaliação. É assim, temos sempre que avaliar o caso como um todo. Eu não sei se existiu aí a introdução de alguma alteração a nível familiar, se aconteceu alguma coisa. O facto de ter parado, de ter aí verifica-se um bom desenvolvimento, não é? Foi adquirindo novas palavras. É necessário estar vigilante e se essa situação se mantiver durante algum tempo, aí sim, se calhar eu aconselharia um aconselhamento especializado. É sempre necessário ver como um todo, toda a situação, porque às vezes até há situações pontuais que se traduzem nessa paragem que depois a criança retoma, mas é necessário estar vigilante. Muito bem, muito Sem obrigada. querer alertar, atenção, referindo sempre que não é necessário estar alerta, mas sempre vigilante. Muito bem, muito obrigada. Outra, não é bem uma questão, é mais um pedido. A doutora Sameiro questiona sobre o curso que será orientado por si sobre esta temática. Se pode falar um pouco mais sobre este assunto? Julga que é dirigido a pais, mas também educadores ou técnicos. Pode adiantar um pouco sobre este curso que vai... Com o passar do tempo, vamos levantar um bocadinho o véu. Hoje vamos focar aqui um bocadinho, mas será sempre dentro desta temática e será sempre muito prático, não muito teórico, agora que já sabemos um bocadinho as bases e que já sabemos como aproveitar, mas será sempre nesta vertente, muito prático e depois, claro, com o aconselhamento e com o debater de ideias e de dúvidas, tentar capacitar ao máximo os pais e os educadores a estimularem as crianças. Sempre, mas sempre no sentido do brincar, que sou bastante defensora. Muito bem, acho que não temos mais nenhuma questão. Entretanto, também estamos dentro da hora que tínhamos combinado, mais ou menos, portanto, se concordar, daríamos por encerrada esta sessão. Agradeço uma vez mais a sua presença, a sua disponibilidade e a qualidade da sua comunicação. Então, Agradeço também, uma vez mais, a todas as pessoas presentes e até uma próxima oportunidade. okay, pronto. Obrigada. Obrigada, então. Até à próxima. Obrigada.